Olá, seja bem-vindo mais uma vez à nossa meditação na Palavra de Deus. Hoje falaremos um pouco sobre a lição número 9 do segundo trimestre dos estudos de nossa Escola Bíblica Dominical, que temos como tema geral do trimestre relacionamentos em família. E hoje falaremos sobre o tema Uma Família Nada Perfeita, com base em 2 Samuel, capítulo 3, capítulo 5 e também no capítulo 12. Naturalmente, partes desse capítulo, alguns recortes lá, por conta do nosso tempo, naturalmente. Texto áureo desta lição encontramos em Gálatas 6 e 7, que diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Este princípio, meus amados, tem sido chamado de lei, a lei da semeadura e da colheita. E a nossa verdade prática diz: tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada na própria natureza. Amém. Agora, essa chamada lei da semeadura e colheita, ela naturalmente não é absoluta e não se cumpre nos relacionamentos familiares ou comportamentais ou nas questões formativas dos filhos em relação aos pais em todos os casos. Repetindo, ela não é universalmente aplicada em todos os casos, porque facilmente você constata na Bíblia que há pais piedosos que tiveram filhos rebeldes. Ou, como estudamos lá na lição número 6, pais zelosos e filhos rebeldes ou perversos, que foi o caso de Sansão. Há caso na Bíblia de pais como Ezequias, que foi um rei piedoso, um rei temente a Deus, que andou no caminho do Senhor sem nenhum retoque, e teve um filho perverso ao extremo, que foi Manassés. Há um outro caso do Amon, foi perverso. Amon foi filho de Manassés e gerou um filho chamado Josias. E Amon também foi perverso, andou de forma a adorar ídolos, seguiu, enfim, os passos do seu pai Manassés, manteve a idolatria, viveu em um mundo de violência, uma vida promíscua em todos os sentidos, espiritual especialmente, religiosamente comprometido com o pecado, com o desvio, com a idolatria. Mas gerou um filho chamado Josias, que ficou conhecido na história dos reis de Israel como um dos mais importantes reformadores religiosos, ou ainda avivalistas. Ele andou por toda a nação, e não só em Judá, mas em toda a nação de Israel, promovendo a volta do povo à fé em Jeová, ou seja, chamamos isso naquele tempo de avivamento. Avivamento. Então, a lei da semeadura e da colheita nem sempre se aplica de forma em todos os lugares, ou todas as formas, em todas as famílias. Mas na família de Davi se aplicou efetivamente, porque Davi acabou semeando ou deixou largado, na verdade, o terreno. Ele gerou filhos e deixou a esmo, não estava presente, finalmente. Mas, de qualquer forma, estava semeando, sim, no coração, na mente, porque os filhos estavam vendo o seu procedimento e viram, inclusive, e tomaram conhecimento de seus pecados grosseiros, inclusive. Não só dos bons exemplos, mas também dos maus exemplos. Você sabe que os maus exemplos são muito mais facilmente assimilados, infelizmente. E Davi teve falhas sérias quanto ao comportamento na família. Então a lição vai abordar, meus amados, primeiramente a formação da família de Davi, que foi uma grande família. Ele teve 8 esposas e pelo menos 20 filhos. Desses 20 filhos, que foi mais longe no sentido de servir ao Senhor, de andar nos caminhos de Deus, foi Salomão, que tem um destaque grande na Bíblia Sagrada como um todo, meus amados. Porém, o próprio Salomão, no final da sua vida, também descambou e desobedeceu a Deus, não só nas questões de muitas mulheres, porque ele teve 1000 mulheres, 700 mulheres
esposas e 300 concubinas, mas também construiu altares idólatras por todo o país. Então, e adorou, inclusive, esses deuses, conforme a Bíblia Sagrada diz. A palavra do Senhor vai dizer lá em 2 Samuel, mais adiante, lá pelo capítulo 16 adiante, que as mulheres lhe perverteram o coração. As mulheres eram estrangeiras, eram a maioria princesas, vindas de outras nações, com a sua cultura, com a sua fé, com a sua religião e seu Deus. Consequentemente, acabaram influenciando Salomão também. Ele deixou de servir a Jeová unicamente para servir a esses deuses. Acabou sendo um politeísta no final de sua vida. Então, no capítulo 3, dos versículos 2 a 5, a lição vai trazer a formação, o início da formação da família de Davi. Por exemplo, versículo 2. E nasceram filhos em Hebrom a Davi. Nasceram filhos a Davi quando ele morava em Hebrom. Aí vem a citação dos filhos. O mais velho chamava-se Amnon. Era filho de uma esposa dele, de Davi, chamada Ainoã, a Jezreelita. Não sabemos muita coisa sobre esta Ainoã. O segundo filho foi Quiliabe, que era filho de Abigail, como Davi, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. O terceiro filho de Davi foi Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. Gesur era uma terra, um reino, provavelmente pequeno reino, lá na região da Síria, antiga, do Império Assírio, a região da Síria. E esse Talmai acabou se tornando sogro de Davi. Portanto, essa Maaca era uma princesa e o Absalão era filho dela. O quarto filho foi Adonias, filho de Agite. O quinto filho foi Cefatias, filho de Abital. O sexto filho, Itreão, filho de Eglá. Então aqui está o sexto filho de Davi. Também essa Eglá era mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom, 6 filhos. Mas aí o capítulo 5 vai retratar outro momento na história da vida de Davi e outras esposas são inseridas no contexto dele. Porque aí o versículo 13 diz: E tomou Davi mais concubinas e mulheres em Jerusalém, porque ele mudou-se de Hebrom, transferiu o reino, a sede do império, a sede do reino, melhor dizendo, de Hebrom para Jerusalém, quando conquistou lá da mão dos jebuseus a Sião, a Jerusalém. Então ele veio para Jerusalém. E nasceram a Davi mais filhos, e estes são os nomes deles, diz o texto. Nasceram em Jerusalém Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefec, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Aqui nós temos um total de 17 filhos. Mais adiante, no capítulo 13, nós vamos tomar conhecimento de que ele teve uma filha também chamada Tamar. Portanto, aproximadamente 20 filhos, uma grande família. A Bíblia vai falar primeiramente dessa grande família de Davi. O primeiro tópico da lição, o rei Davi e sua grande família. Mas apesar de ter sido um grande rei, um grande líder em Israel, e não só em Israel, mas no mundo de então, Davi não foi um líder, não foi um pai exemplar dentro de casa para a sua família. Mesmo porque uma mulher morava num lugar, outro na outra, e era complicado a situação por conta das 8 esposas que ele tomou para si, meus amados. E o Davi era amado, não só por Deus, mas amado pela nação, e respeitado pelos vizinhos, pelas nações, pelos reis, pelos líderes das nações vizinhas também. E até hoje ele é considerado isto. O nome dele, aliás, significa amado. É verdade. Bom, mas nessa lição a gente vai estudar as consequências de uma família como a de Davi, que não cuidou da formação ideal dos filhos e, consequentemente, vai trazer prejuízos e até tragédias no seio da família, como aqui. Por esse motivo é que foi escolhido o Gálatas 6 e 7 como texto áureo, que diz: aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Claro, como já dissemos, há várias exceções a esta regra nas questões formativas da
dos filhos em relação aos pais. Mas vamos lá. O rei Davi e sua grande família é o tópico 1 da nossa lição. Esse tópico é desdobrado no subtópico 1 que fala de Davi, o ungido de Deus. E o que é unção? Bom, unção era um cerimonial externo, um ato simbólico de investidura de uma posição pública, de uma função pública para alguém, no caso o rei. E lá em 1 Samuel capítulo 16, você vai encontrar o Samuel sendo orientado por Deus a ir até Belém de Judá para ungir Davi como rei sobre Israel. Ele vai assumir o trono muitos anos depois, mas ele já estava ungido. E a partir do momento que a unção física, externa, simbólica foi efetivada no corpo, na cabeça de Davi, a Bíblia diz no versículo 13 desse mesmo capítulo que desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha que expressão fortíssima. O Espírito de Deus se apoderou de Davi. Como a gente gostaria de ter, nós pentecostais, hoje, cada crente, cada membro de igreja pentecostal realmente sendo apoderado, aleluia, pelo Espírito de Deus, ou deixando-se dominar completamente pelo Espírito de Deus. Davi viveu isso. Mas mesmo com esta alta posição, vamos dizer assim, essa dignidade, essa honra, Davi não vai ser um bom exemplo de pai, infelizmente. Bom, a lição ainda fala de Davi como homem de Deus. Essa expressão homem de Deus, naturalmente, é uma designação dada pelos estudiosos da vida de Davi, da sua biografia, e significa alguém que está a serviço de Deus, que pertence a Deus e que é um legítimo representante de Deus na terra, no seu tempo, para a sua geração, para o seu povo e para a sua família. No caso de Davi, como veremos mais adiante, ele foi um exemplo nesse sentido para a nação, mas não para os filhos. Cuidou dos outros e esqueceu dos seus. O Espírito do Senhor operou poderosamente em Davi e ele então passou a ser conhecido, inclusive, com a honrosa designação de um homem segundo o coração de Deus. Isso 2 vezes na Bíblia nós encontramos grafado textualmente. 1 Samuel 13:14, quando Deus orienta Samuel a ir ungir Davi, Deus diz: já me provi de um rei, um homem que é segundo o meu coração. E lá em Atos capítulo 13 nós encontramos a repetição da expressão um homem segundo o coração de Deus. E essa expressão é muito forte no sentido, eu entendo, de que ter o coração como o coração de Deus é pensar o que Deus pensa, é amar o que Deus ama, é preferir o que Ele prefere, enfim, é ter o coração batendo no mesmo ritmo, aleluia, do coração de Deus, aleluia. Era grande essa designação, fortíssima e uma grande honra para Davi. Ele foi chamado para ser isso. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi, bem sucedido que foi nos seus propósitos de militares, de conquista e tudo mais, há sempre um crescimento de Davi em resultados de batalhas vencidas, de inimigos derrotados e assim sucessivamente. E também a sua fama, no bom sentido, que se espalhou por toda a nação e pelas outras nações também. Porque, como eu disse, ele era respeitado pelo mundo todo lá do seu tempo. Bom, aí vem então um outro tópico falando da grande família de Davi. E aí vem os problemas, porque lá em Deuteronômios capítulo 17 e o versículo 16 e 17, fala sobre a orientação que devia ser passada por Josué primeiro e depois pelos líderes da nação àquele que viria a ser o rei de Israel. Diz lá, quanto ao rei, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do reino, então escreverá para si um livro
num livro, aliás, um translado desta lei do original, que está diante do sacerdote, etc. Era a orientação. Basicamente aqui, não devia o rei ter muitas mulheres. Davi extrapolou e quebrou exatamente essa norma e teve 8 esposas, como nós falamos agora mesmo, amados. E é verdade que ele tornou-se famoso, rico também. Salomão depois vai quebrar as mesmas normas com prejuízo seu. Então as coisas começaram errado realmente. Não era esse, amados, né? Então, a grande família. Entretanto, a despeito do rei Davi ser ungido por Deus, homem de Deus, segundo o coração de Deus, etc., e porém, né, com essa atitude que ele teve, tal como os demais reis, de ter muitas esposas, inclusive uma delas era princesa lá de um reino estranho, de um outro reino, porque aparentemente era um casamento meio que político, para manter uma aliança, de alguma forma, algum benefício futuro, uma possível invasão de inimigos ou coisa assim. Foi as coisas que Salomão depois aprendeu e fez e reproduziu na sua vida. Então Davi está começando a formar a sua grande família lá em Hebron, como nós vemos no texto, e depois em Jerusalém, dessas 8 esposas gerando 20 filhos. E desses 20 filhos, nenhum deles se destacou no sentido pleno e total de viver uma vida toda dedicada a Deus. O que foi um pouco mais longe foi Salomão, vocês conhecem a história dele, e mesmo assim, no final da vida, ele descambou para a idolatria, especialmente porque as mulheres, diz a Bíblia, perverteram seu coração, tal como o alerta de Deus. Aliás, Deus é maravilhoso, ele dá sempre a orientação segura e alerta, inclusive, que como deve ser feito. E disse isso para Israel. Infelizmente, eles não deram atenção e Davi também não deu essa atenção. Tá? A lição o tópico 2 da lição, aliás, vai trazer sobre filhos e parentes na casa de Davi. Aí vem uma descrição dos filhos que mais sobressaíram na história, tanto lá no início como depois também na consecução dos planos nefastos e também as consequências trágicas que aconteceram com os filhos de Davi. Primeiro temos aqui Tamar, era filha de Maaca, esta era filha do rei, Maaca no caso, filha do rei de Jesus, chamado Talmai. Portanto, ela era uma princesa e a Bíblia deixa claro que era uma mulher bonita, linda. Ele se casou com ela. Primeiro Crônicas, por exemplo, 3 e 2. Uma mulher bonita e virgem. Sua beleza naturalmente atraiu a Davi, que se casou com ela. Ela teve uma filha chamada Tamar e um filho chamado Absalão, que vem na frente. Na sequência. Mas primeiro sobre Tamar, que também era uma filha bonita, virgem. Sua beleza atraiu um dos filhos de Davi, que não era irmão, ou seja, era meio irmão. Era filho de Davi com Ainoã, a primeira esposa de Davi. Era um filho mais velho, o primogênito, chamado Amnon. Mas a gente fala de Amnon mais adiante. Fato é, amados, que essa beleza dela atraiu o seu meio-irmão, numa paixão doentia, que vamos ver mais adiante. O segundo filho, aliás, o terceiro filho masculino de Davi foi Absalão. Era filho também de Maaca, irmã de Tamar, portanto. Nos capítulos 13 a 19, nós vamos nos encontrar com esse Absalão revoltado, revoltoso, querendo inclusive... No capítulo 13, ele vai assassinar o seu meio-irmão, por conta de um pecado terrível, de um crime cometido contra a sua irmã Tamar. Capítulo 13, lá adiante, nós vamos ver que ele, inclusive, Absalão, se revoltou contra o próprio pai, usurpando o trono e por alguns dias ou meses ocupando efetivamente o palácio e até coabitando com as concubinas de Davi, que foi uma das coisas, das punições que Deus permitiu acontecer com Davi, aquele vexame público e real no palácio. Ele montou lá montaram uma cabana e ele manteve relações sexuais ao relento, em público, à vista de todos os que lá estavam naquela ocasião, para humilhar o próprio pai Davi. Essa foi uma das consequências de uma semeadura maléfica, maligna, sem cuidado de Davi na vida dos filhos. O outro filho
de Davi, então, foi Amnon. Quando Davi ainda não havia assumido o trono, se casou com Ainoã. É o que dizem alguns historiadores. Lá em 2 Samuel, capítulo 3, 2. Feito homem, entre outros irmãos nascidos, Amnon demonstrou seu desajuste ou desvio comportamental no sentido da sua formação. Emocionalmente doentio. Paixões carnais, na verdade. O texto diz que ele amou a sua irmã, mas na verdade o fato é que ele estava inteiramente apaixonado. E paixão é muito diferente de amor. Paixão proibida aqui no caso. Diz lá o capítulo 13, verso 1. Aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. Esse amou-a aqui quer dizer apaixonou-se por ela. Não era amor verdadeiro. Foi por causa desse comportamento apaixonado, doentio, por sua meia-irmã Tamar, que ele desejou, que ele inclusive forçou ela, né? Forçou a um ato sexual, portanto. Não comia, ele ficou doente, chegou a ficar doente por conta dessa paixão. Até que alguém veio contar para o rei foi visitá-lo e ele então engendrou um plano aconselhado pelo amigo que vem na sequência da descrição da lição, que foi o Jonadab. Era um conselheiro, mas para o mal. Era um perverso, na verdade. A Bíblia diz que ele era um homem sagaz. Capítulo 13 e versículo 3 diz assim: tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. O termo sagaz, meus amados, tanto pode ser entendido no sentido positivo quanto negativo. Aqui é negativo. Era um homem perverso, maligno, realmente, e dava conselhos pervertidos, que é o que faz um perverso. Este Jonadab era, na verdade, primo de Amnon, e aconselhou Amnon, vendo que o Amnon estava definhando, emagrecendo, por conta de, adoentado mesmo, por conta da paixão, porque, amado, você estava obcecado pela sua meia-irmã e sabia que não podia fazer nada, afinal ela era sua meia-irmã e o rei jamais permitiria uma coisa dessas, né? Jamais. Mas Davi estava sempre longe, sempre distante. O conselho de Jonadab foi exatamente isso. Finja-se que está muito doente, acamado, e pede para o rei, quando vier te visitar, pede para o rei mandar a sua irmã vir fazer comida para você. Mais ou menos essa história. E quando ela então veio fazer a comida, ele mandou todos os servos sair e forçou a menina. É o que diz o versículo 14, na verdade. Porém, ele não quis ouvir o conselho quando ele disse para ela, a partir do versículo 10, traze a comida aqui. Ela trouxe a comida, verso 12, verso 11, aliás. E chegando-se para que comesse, ele pegou dela e disse, vem, deita-te comigo, minha irmã. Ou seja, vamos ter relações sexuais. Porém ela disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Ela tentando dissuadi-lo do plano, mas o versículo seguinte diz, o 14, diz que ele não atentou para isso e forçou-a. Então, na verdade, amados, não foi um incesto, né? Como vamos ver mais adiante, mas sim um estupro realmente. E aqui aconteceu porque esse conselheiro maligno deu conselhos perversos para o Amnon. A lição vai terminar falando no problema moral da família de Davi, onde vamos voltar a falar um pouquinho desse caso aqui. As consequências de sua falta de domínio próprio. Domínio próprio aparece lá em Gálatas 5:22 como um dos gomos do fruto do Espírito. Tá? E Provérbios 16:32, o próprio Salomão escreveu que é melhor aquele que domina o seu espírito do que alguém que conquista uma cidade sozinho. Capítulo 11, então, de 2 Samuel, relata o adultério de Davi. Capítulo 12, registra o confronto do profeta Natã, que Deus revelou para ele, para Natã, e ele foi lá confrontar o Davi. Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério e sendo perdoado,
do seu pecado e o plano que ele engendrou para, inclusive, assassinar o marido da mulher com quem ele tinha adulterado, as consequências, meus amados, do pecado realmente irão ficar. Olha só, mesmo tendo reconhecido seu pecado e adultério, de simulação e assassinato do marido, o rei Davi não pôde evitar as consequências, porque o Natan, quando veio repreendê-lo, o fez de forma direta, e você vai encontrar esta realidade lá no capítulo 12. Diz lá: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, disse Deus através do profeta, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e las darei a teu próximo, o qual te se deitará com tuas mulheres perante este sol, ou seja, ao ar livre, ao público. Assim não demorou muito para que essa realidade se cumprisse lá no capítulo 16, por exemplo, de 2 Samuel 21, quando Absalão, em revolta contra seu pai, aconselhado por um outro conselheiro perverso, fez essa desfeita, né? Esse ato realmente maligno de coabitar com as concubinas do seu pai que haviam ficado para cuidar do palácio. Então, esse é um dos problemas morais da vida da família de Davi. Ele estava semeando isso, não teve domínio próprio, porque estava em casa. O texto lá do capítulo 11 de 2 Samuel diz isto: quando os reis, era tempo dos reis saírem para a batalha, ele não saiu, mandou o Joabe, que era o general do seu exército, liderar os soldados, mas ele ficou em casa. Ficando em casa, numa bela tarde, levantou-se, andando pelo terraço do palácio, enxergou, viu, contemplou uma mulher bonita, tomando banho. Naturalmente ficou excitado, ficou tentado a chamar a mulher para cometer o ato sexual. Veja bem, ele tem, nesse momento da história, pelo menos, no mínimo, 6 esposas já, no mínimo. Tá? Mas cometeu esse adultério com esta moça. E ainda mandou perguntar, disseram para ele, ele é uma mulher casada. Ele não estava inocente, estava tomado pela paixão, pelo desequilíbrio, falta de domínio próprio. Então, cometeu adultério com ela. E mais, mandou chamar o Urias, que era o seu marido, estava na guerra, estava na batalha, no campo de batalha, mandou vir para casa, chamou ele, e tentou fazer com que Urias fosse para casa, tivesse uma relação com a esposa, para então, literalmente, jogar o filho que ele havia gerado naquela mulher para o seu marido. Não deu certo porque Urias era fiel ao Davi, o rei, e ao seu general Joabe também, e aos seus colegas de farda que estavam lá no campo de batalha. Ele nem sequer desceu para casa, ficou nos termos ou nos limites ou nas imediações do palácio e ali dormiu. E dali Davi viu que não tinha jeito mesmo, acabou devolvendo ele para o campo de batalha, inclusive com uma carta selada levada para o general, dizendo que ele deveria ser colocado no fronte da batalha, ou seja, na frente do fogo cruzado, para ser morto. E acabou acontecendo isso mesmo, como o relato de 2 Samuel, capítulo 11. Então Davi estava culpado de adultério e de cúmplice de assassinato. Diríamos hoje, ele era o mandante do crime, ou o crime de responsabilidade, porque ele realmente mandou matar. Isso tem um nome, consiste, portanto, de mandar matar, ou ainda o crime intelectual, aquele que planeja o crime para que outros o executem. É mais ou menos assim definido hoje em dia. Foi o que Davi fez. Então era culpado realmente. Tá? Semeou isso na família. Isso trará consequências e Deus disse ele alertando através do profeta Natan. Ponto positivo de Davi é que ele reconheceu o seu pecado e naturalmente se humilhou diante de Deus. E Deus não o puniu diretamente por conta disso, mas as consequências, porque como vimos, Deus perdoa, mas as consequências vão ficar. Com certeza, com certeza. Outra coisa interessante, terrível que aconteceu foi o incesto, então, e a morte da família. Morte na família, desculpa. Primeiro, o incesto. Amnon, como já dissemos lá atrás, no texto, apaixonou-se pela sua meia-irmã. Não é amor, é uma paixão descontrolada, doentia, fora de parâmetros, de qualquer
parâmetro, aliás, familiar. Havia uma lei escrita, e eles deviam todos conhecer, que está lá em Levíticos capítulo 18, uma proibição específica a respeito da questão do incesto. Mas o que aconteceu aqui, na verdade, meus amados, não foi incesto, não. Porque incesto, diz o dicionário, é uma relação sexual entre parentes consanguíneos e afins, dentro dos graus em que a lei, a moral ou a religião proíbe ou ordena o casamento. Então, o que aconteceu ali não foi o incesto. Incesto seria a prática sexual consensual, ou seja, ambos admitindo e querendo. Pelo que sabemos, pelo que lemos, aliás, em 13:14, que já fizemos, aliás, a leitura, o Amnon forçou, literalmente, ela dizendo não faça isso, não faça, e ele forçou ela, ele era muito mais forte do que ela, forçou. Então, sobre o incesto, lá em Levítico capítulo 16, aliás, capítulo 18, versículo 11, diz o seguinte: a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. Essa expressão, não descobrirás a nudez, é uma expressão figurada para falar da relação sexual. Mas veja só, é uma relação consensual. E a pena para isso, diz lá no versículo 29, era a morte. Diz assim: porém, qualquer que fizer alguma dessas coisas, alguma dessas abominações, sim, aqueles que as fizerem serão extirpados do povo. Extirpado quer dizer mortos. Portanto, não foi só um incesto, foi realmente uma violência sexual, um estupro. O que aconteceu com a Tamar. E Tamar era a princesa, filha única de Davi. Dos 20 filhos, pelo menos registrados na Bíblia, a única filha de Davi. E ela vai sofrer as consequências porque após o ato, Amnon, que estava doente de paixão por tê-la, por possuí-la no sentido sexual, agora a expulsa da sua casa, manda que ela vá embora, literalmente, de uma forma dura, grosseira, mal educada. E ela saiu chorando, roupas coloridas, rasgadas sobre a cabeça, e o Absalão a acolhe na sua casa, era sua irmã, e dá a guarida. Mas o Davi, ao saber do caso, apenas ficou irado, diz a Bíblia, mas não fez absolutamente nada. Portanto, falhou, pai ausente, mais um exemplo negativo. A morte na família vai acontecer exatamente 2 anos depois, quando o irmão da moça que fora estuprada, o Absalão, que guardou essa mágoa no seu coração o tempo todo. Absalão não disse nada no momento do ato que aconteceu, mas guardou isso no seu coração. E depois, 2 anos passados, ele fez uma festa e convidou os filhos do rei, inclusive o Amnon, e ordenou que um dos seus servos matasse o Amnon. E foi isto que aconteceu. E lá estava mais uma vez o Jonadab. O Jonadab dizendo para o Davi, porque o Davi ficou apavorado, chegou a notícia no palácio de que todos os filhos do rei haviam sido assassinados por Absalão. Jonadab disse para o Davi: não, meu senhor, foi só o Amnon que foi assassinado, porque o Joabe tinha isso no coração desde o dia, ou seja, 2 anos atrás, quando a irmã dele foi estuprada. Quer dizer, o próprio Jonadab sabia disso e o Davi não sabia, ou se sabia também, não tomou nenhuma providência. Aqui está a negligência, realmente, a ausência de Davi em relação aos seus filhos. E aqui vai 3 segredos, então, para manter, meus amados, a família unida e semear de forma correta para não correr riscos ou perigo. Tá? A vigilância, a proximidade e o exemplo. Vigiar sempre, estar próximo, pais ausentes, é uma coisa que a gente ouve constantemente nesta vida, neste tempo. Davi foi este pai ausente, não acompanhou e também não corrigiu, porque um outro filho chamado Adonias, lá, 2 Reis, capítulo 1, 5 e 6, está escrito que ele nunca contrariou esse menino. Portanto,
realmente Davi não semeou de forma positiva e acabou colhendo as consequências, os frutos realmente nefastos, né, de estupro, de morte na família. O próprio Absalão será morto depois também por conta da revolta que empreendeu, substituindo seu pai no trono. Então, o segredo é vigilância, estar próximo e ser o exemplo para a família. Davi não vigiou, Davi não estava próximo e também não foi exemplo. Como já vimos, ele falhou na questão do domínio próprio e em outras situações mais. Que Deus nos ajude, meus amados, e que tenhamos sempre conosco esta firmeza de caráter, porque é isso que a gente está aprendendo aqui. A nossa família não será perfeita no sentido absoluto, mas que tenhamos cuidado para mantê-la dentro do ideal que Deus planejou para todos nós. Então vemos que a família do rei Davi era disfuncional. Ela não funcionava de acordo com o ideal de Deus. Por isso que foi chamada no tema de uma família nada perfeita. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra de Deus nos lares, os valores cristãos de forma geral, meus amados, valores que acompanharão de perto os filhos. Então, especialmente os filhos no tempo e na época e no período de formação, os valores formativos do caráter dos filhos é importantíssimo para que quando eles forem tomar as suas decisões na vida, o façam baseado nessas sólidas bases que receberam em casa. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes que acontecem no mundo atualmente. Não esqueça, o segredo é estar vigilante, estar próximo e ser o exemplo para os demais na família. Que Deus te abençoe, a você e a sua família. Não há perfeição, verdade, neste mundo, mas nós podemos ter uma família ideal e eu oro por isso, pela sua família e pela minha família também. Em nome de Jesus e até a próxima. Amém.